AudioJungle. Boa tarde, caros amigos, colegas, familiares, professores e patrocinadores. Sejam muito bem-vindos ao rollout do FST10E e do FST10D. O meu nome é André Correia e sou o atual Team Leader da FST Lisboa. Este ano não só é o ano em que apresentamos a nossa 10ª geração de carros, mas também é o ano em que a equipa faz os seus 20 anos. Por isso, gostaria de passar a palavra ao nosso querido professor orientador, professor Luís Sousa, que tem acompanhado o nosso projeto desde bastante cedo. O projeto FST técnico faz 20 anos. Ao longo destes anos, algumas centenas de pessoas estiveram envolvidas de forma direta ou em colaboração no projeto. Claro, com relevância especial para os alunos do Instituto Superior Técnico. Não vou aqui mencionar ninguém em particular, para não correr o risco de ser injusto, mas tenho de destacar a grande maioria foram e são alunos dos cursos de Mecânica, Aeroespacial e Eletrotecnia. Pelo que também destaco o forte apoio que o Departamento de Engenharia Mecânica e o Departamento de Engenharia Eletrotécnica têm dado de forma continuada ao projeto. Muitas histórias há para contar, umas de sucesso, outras nem tanto, umas de alegria, outras de angústia, mas é evidente que o caminho já percorrido e o que agora se descobre nos enche a todos de orgulho. Tenho o privilégio de ouvir diretamente esta satisfação nas palavras de quem cá está e de quem por cá passou. O espírito da Formula Student incentiva a procura de novas soluções na engenharia automóvel. E, de facto, muitas têm sido as soluções e as variantes apresentadas pelas diversas equipas. A equipa FST Lisboa também tem procurado estar alinhada com as direções dominantes ao longo dos anos. Exemplos disso, a utilização de materiais compósitos, primeiro nas jantes e desde 2013 no chassi monocoque e nas asas do conjunto aerodinâmico. Também, desde 2011, a propulsão é totalmente elétrica, utilizando o que melhor se produz tanto na motorização como nas baterias. O FST10E, que agora é apresentado, tem tudo isto integrado com soluções de controle dinâmico do veículo para a otimização do desempenho. Não é possível, nem desejável, que uma equipa de Formula Student produza todos os componentes que necessita. Contudo, o fabrico da grande maioria dos componentes estruturais, a integração dos sistemas, a otimização do desempenho, a rede interna de comunicações no carro e a telemetria são sistemas projetados e desenvolvidos pela equipa, já com uma maturidade muito significativa e reveladora da interligação entre várias áreas da equipa. Desde 2017, que a FST Lisboa tem produzido um carro novo a cada ano. Os acontecimentos que a todos nos afetam nestes tempos fez com que em 2020 todos os eventos de Formula Student tivessem sido cancelados. Mesmo assim, o FST10E continua a ser produzido para que em 2021 possa competir. Também este ano é apresentado o FST10D, o primeiro veículo autónomo da equipa FST Lisboa. Este é um passo em frente numa área tecnológica com desenvolvimentos importantes a nível mundial. Também aqui estamos a mostrar estar na linha da frente. Por tudo isto, vejo o futuro do projeto FST Lisboa com grandes desafios. Os obstáculos que aconteceram no passado foram superados. Os que aí vêm também o serão. Venham mais 20 anos de Formula Student técnico. O meu nome é Luís Simões. Tirei o curso de Engenharia Mecânica já há uns bons aninhos atrás. A motivação para criar a equipa foi porque nós começámos por criar uma associação de estudantes de Engenharia Mecânica para tentar organizar algumas visitas de estudo, algumas atividades para que o curso fosse um bocadinho menos teórico. Portanto, surgiu um bocado de termos criado essa associação. E então, quando eu e uns colegas estávamos já por volta do 4º ano, foi-nos falado sobre esta competição, foi-nos lançado o desafio se queríamos criar uma equipa. Nós reunimos essa equipa, achámos interessante e houve logo ali uma pequena equipa de 4 alunos mais velhos que quiseram fazer projeto final de curso com o projeto e depois os membros mais novos da associação deram suporte. O meu nome é José Ferreira, sou de Mecânica. Eu chamo-me José Paulo Martins e tirei o curso de Engenharia Mecânica. O meu nome é João Pedro Luís e tirei o curso de Engenharia Aeroespacial. Chamo-me Bruno Santos, tirei o curso de Aeroespacial, em particular fiz o mestrado na área de aviónica. O meu nome é Pedro Costa, eu tirei o curso de Engenharia Eletrotécnica e Computadores. O meu nome é João Paulo Monteiro, tirei Engenharia Aeroespacial aqui no Técnico.
O meu nome é Beatriz Lopes e tirei Engenharia Mecânica. Chamo-me Diogo Ferreira e o meu curso no técnico foi o mestrado integrado em Engenharia Mecânica. O meu nome é Miguelino e tirei Engenharia Mecânica. Portanto, eu fiz parte da equipa fundadora do projeto, da equipa do 01, fui o team leader, portanto, e na parte técnica tive responsabilidade na parte da suspensão e transmissão traseira. Pertenci ao FST-02, o projeto desse carro, apesar de termos corrido em classe 1.200 com o FST-01. Na equipa, por sermos poucos, éramos só 7, e fazíamos um bocadinho de tudo. Desde o hands-on, desde a parte de ligação com os patrocinadores, importantíssimo. Sem eles o projeto não aconteceria. Desde a parte da execução, desde o contacto até com alguns fornecedores, dos testes, da logística, de um bocadinho de tudo. Sendo que bodywork, ou parte estética das fibras, das carnagens, exatamente, era a área que me era mais querida, digamos assim. Fiz parte da equipa do FST-03 e as minhas responsabilidades passavam pela parte do chassi, ou seja, desenvolvimento, construção e implementação. Eu fiz parte do final da equipa do 04, e com pouca responsabilidade, só a ajudar onde era preciso. E participei depois na equipa do 05, na área de chassi. Estive mais a trabalhar na área da caixa das baterias e main up, front up. Eu entrei para a área de eletrónica e propulsão, acho que era assim o nome na altura, do 04, já no segundo ano, em que recuperámos para fazer face às mudanças de regras. E depois fiquei para o 05, a equipa era muito pequena, fiquei como líder dessa área durante um ano ou dois, e depois já fiquei só a fazer a tese e a trabalhar para aquilo que viria a ser as baterias futuras do 06. Fiz parte das equipas de 06 e 07 como líder de propulsão e fiz ainda parte da equipa de 05 como membro de dinâmica de veículo. Entrei na equipa, comecei o recrutamento no final de 2012. Participei em classe 2 do FST-06E e em classe 1 também, e depois no FST-07 também. No FST-06 desempenhei funções no departamento de marketing, primeiro como membro da área, depois como líder da área, e fui o team leader do FST-07. Fiz parte da equipa para os carros 06 e 07 e estive na área de marketing, mas basicamente estive quase sempre encarregue de lidar com patrocinadores e de organizar eventos dentro e fora do técnico para a equipa. Fiz parte da equipa do 08 oficialmente e fui ainda recruta da equipa do 07, e durante a minha permanência na equipa era responsável pelos elementos finitos, tudo o que era análise estrutural da área de chassi. Fiz parte do FST-08E, em que era responsável pela ergonomia, e fiz parte também do 09, em que fui diretor técnico da parte mecânica. Trabalhei sempre como engenheiro mecânico na parte de projetar componentes. Neste momento estou como empreendedor a tentar criar a minha própria empresa, também em engenharia mecânica. Trabalho como responsável da prototipagem numa empresa americana, Power Handling. Entre outras coisas, sou responsável por acompanhar a fase de projeto e coordenar a engenharia que está envolvida nessa fase. Também sempre com foco em termos de produção, baixo custo, qualidade, fiabilidade, ou seja, a regra geral para aquilo que as empresas se regem. Sou responsável também pela parte da montagem em si, dos protótipos, dos testes, da deslocação também a clientes, para testar, para receber também o feedback deles e conseguir testar as máquinas em condições reais. Basicamente é uma continuação do projeto, não é? É no mundo real, não é? É no mundo industrial, sim, sem dúvida.
A minha profissão, neste momento, é gestor de projetos e trabalho na NOS, inovação para novos projetos de investigação e novas tecnologias. Eu trabalho na área industrial, sou sócio-gerente da minha empresa e nós fabricamos peças em fibra de carbono para o mercado automóvel, de competição, maioritariamente. Portanto, comecei a trabalhar na área automóvel, muito em seguimento do trabalho que fazia no Forma Student, baterias. Depois, mais recentemente, que vai fazer 4 anos, estou a trabalhar numa pequena startup de energias renováveis, em que estamos a fazer aproveitamento de energia eólica voadora, Airborne Wind Energy. Sou aluno de doutoramento no Instituto Superior Técnico. Estou a fazer o meu doutoramento em Eletrónica de Potência, em parceria com o Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores. Atualmente trabalho num projeto de investigação no técnico relacionado com o satélite, que é o IST-SAT, e sou aluno de doutoramento no técnico também. Eu sou analista para a Cisco, trabalho na parte de operações e ajudo a gerir as contas dos clientes da Cisco. Mal acabei o técnico, comecei como Mechanical Design Engineer em Motorsport. Atualmente estou em fase de mudança para o Porto, a minha terra natal, e sou agora Composite Design Engineer na Vestas, no Porto. Estou a acabar o curso, estou a começar a tese e estou também envolvido num projeto de investigação e desenvolvimento na área de compósitos. Portanto, quando eu penso na FS Lisboa, a primeira palavra que me vem à cabeça é equipa. Significa espírito de equipa. É amizade. Camaradagem. Camaradagem. Família. Oportunidade de aprender. Aprendizagem, inovação. Inovação. Experiência. Uma experiência diferenciadora. É uma alegria. Uma boa dose de diversão também. É o empenho, Sacrifício e no fim significa recompensa. Conquista. Competição. dinâmica, É desafiante. É um orgulho. Um filho que já cresceu. Filosofia de vida. Sem dúvida, foi das melhores coisas que eu fiz, foi juntar-me à equipa. Provavelmente a melhor decisão que tomei enquanto estive no técnico. Deu-me uma data de oportunidades que eu acho que de outra maneira não seria possível. Eu consegui estagiar na Fórmula 1, fiz uma série de amigos. Foi a grande diferença entre ter participado no técnico de forma passiva e ter feito alguma coisa da qual me orgulho enquanto cá estive. Estes foram os alunos que participaram em ambos os projetos do FST10E e do FST10D. Como é habitual, todos os anos a equipa despede-se dos alunos atuais e acolhe alunos novos, mas que apesar de diferentes têm algo em comum: perseverança e vontade de fazer mais. Características estas que são adquiridas através da elevada exigência do técnico. Para além disso, o técnico dá-nos a nós alunos a grande oportunidade de participar em grandes projetos como estes, projetos que são sem dúvida uma mais-valia para o nosso ensino e que moldam os futuros melhores engenheiros portugueses. Gostaria então de passar a palavra ao Presidente do Instituto Superior Técnico, o professor Rogério Colasso. Queria felicitar o Forma Student do Instituto Superior Técnico pelo lançamento dos seus 2 novos protótipos, o FST10E e D. O Forma Student, este núcleo de alunos do Instituto Superior Técnico, formado por alunos de várias especialidades do técnico, de engenharia mecânica, de engenharia eletrotécnica, de engenharia informática, é uma das iniciativas dos alunos mais importante para o técnico, na medida em que leva a marca do técnico por todo o mundo, nas competições
em que participam ano após ano, deixando sempre, digamos, uma imagem daquilo que é a formação em engenharia do técnico. O Fórum Student, de facto, este núcleo de alunos, que tem cerca de 18 anos, penso eu, consolidou-se e tornou-se numa iniciativa que é não só uma iniciativa de alunos e para alunos, mas também é uma iniciativa formativa e que forma os seus alunos naquilo que são as melhores práticas do técnico, enfim, que nos foram deixadas pelo nosso fundador, Alfredo Bensaúde, aqui atrás. E quais são essas práticas? São o aprender pelo fazer. E, efetivamente, quase há 20 anos, que grupos de alunos do técnico, ano após ano, constroem de raiz um protótipo de um carro, de um Fórmula Student, em que tudo é construído no Instituto Superior Técnico, pelos seus estudantes, pelos seus parceiros também, exceto as baterias, são o único componente do carro que não é aqui construído, e de facto todo o projeto, toda a construção, toda a assemblagem e controle de componentes é feito por este núcleo que faz de facto um trabalho excepcional e que de facto é uma bandeira daquilo que é a formação em engenharia e em diferentes engenharias no técnico. Como professor do Departamento de Engenharia Mecânica, estive muito ligado ao Fórmula Student, sobretudo nos últimos 6 anos, em que, enfim, foi adaptado e realocado o antigo laboratório de vibrações no edifício de Mecânica 4 e que foi transformado num espaço de oficina para o Fórmula Student, e é aí que é construído, projetado e que as equipas do Fórmula Student se reúnem e se têm reunido nos últimos 4 anos, desde que funciona o novo laboratório do Fórmula Student. E, de facto, portanto, esse espaço, diria eu, é um espaço não só de convívio, como também um espaço de aprendizagem e de evolução em termos daquilo que é a formação destes alunos que participam nesta fantástica iniciativa. E pronto, termino dando os meus parabéns ao Fórmula Student e agradecendo mais uma vez todo o trabalho que têm feito pelo Instituto Superior Técnico. Muito obrigado. A capacidade de desenvolver estes 2 carros não se prende apenas ao conhecimento adquirido na faculdade. A possibilidade de tornar toda a teoria realidade apenas é garantida pelos nossos parceiros. Como sabem, este ano não foi um ano fácil para ninguém, principalmente para grande parte dos nossos parceiros. Quero agradecer a todos os patrocinadores, antigos e atuais, por, apesar de todas as adversidades, terem-nos ajudado a terminar estes 2 carros. Sem vocês, todo o esforço e todas as horas expendidas pelos nossos membros ao longo do ano, que deram tudo e um pouco mais para construir estes carros, seria em vão. Dentro dos nossos sponsors, contamos com a Nova Base desde 2010 e este ano, mais uma vez, como nosso patrocinador principal. Passo então a palavra à administradora executiva da Nova Base, a engenheira Maria Gil. A Nova Base é patrocinadora oficial do EFST Lisboa desde 2010. Apoiar e acompanhar de perto a evolução deste projeto ao longo dos anos é muito gratificante para nós. Esta iniciativa conjuga tecnologia, inovação e talento. E essa também tem sido a fórmula de sucesso da Nova Base há mais de 30 anos. O nosso envolvimento nesta iniciativa, como principal patrocinador, é coerente com a nossa determinação de atrair talento e criar oportunidades de crescimento profissional no ecossistema tecnológico internacional. A capacidade que a equipa tem demonstrado em se adaptar em contextos sempre em mudança é um elemento-chave para terem conseguido chegar até aqui. A dedicação, o enfoque e a paixão que imprimem em cada pormenor nas distintas fases do projeto, que idealizam e depois concretizam, são a prova de que estão no caminho ganhador. As várias equipas responsáveis por desenvolver cada protótipo conseguiram marcar presença nas mais importantes competições do ranking mundial da Fórmula Student, tendo tido excelentes resultados. Este trabalho é feito inúmeras vezes em condições muito exigentes e só é possível
pelo empenho incondicional de todos os membros da equipa. Talvez por isso, cada vitória tenha um sabor particular. Sendo um projeto totalmente desenhado e desenvolvido em Portugal, é com especial carinho que apoiamos estes jovens talentos determinados a chegarem juntos cada vez mais longe. Parabéns a todos e votos de grande sucesso. Finalmente, gostaria de passar a palavra à equipa que projetou, desenvolveu e iniciou a manufatura do FST10D e do FST10E. Olá, eu sou a Inês e fui a responsável pela FST Lisboa durante o ano de design e grande parte da manufatura destes dois carros, do FST10E e do FST10D, a 10ª geração de carros da equipa. No fim do ano 2019 foi quando iniciamos o design do FST10E e este surgiu como uma continuação do 09E, que até hoje foi dos carros mais bem-sucedidos da equipa. E como tal, nós decidimos investir naquilo que lhe faltou, que foi mais tempo de testes, e para tal o nosso design foi pensado tendo por base a acessibilidade, para ser mais fácil de fazer debug do carro, de modo a reduzir o tempo que ele estaria parado na oficina. Também quisemos ao máximo manter a fiabilidade que o 09 já tinha trazido às gerações de carros da equipa, também de modo a aumentar esta época de testes. Também houve um grande investimento no acesso à informação, já queríamos testar mais tempo, queríamos ter mais dados, queríamos ter mais informação de como é que o nosso carro se comportava, também para podermos fazer mais validação dos nossos sistemas e potenciar um design mais pensado para as gerações futuras de carros. Para além disso, também tentamos ao máximo que este carro fosse compatível com os seus antecessores, novamente para diminuir o tempo em que o carro estaria parado para reparações. Por outro lado, o FST10D é o primeiro carro autónomo da equipa, surge como um novo desafio, não só para nós e não só para o técnico, mas um desafio quase para Portugal, é um dos primeiros carros deste tipo que são feitos a nível nacional. E este carro, como sendo um projeto novo, o nosso principal objetivo era que ele andasse. Nós queríamos construir um carro autónomo funcional, que cumprisse com todas as regras que a competição obriga a que ele cumpra, para que no ano seguinte conseguíssemos juntar o 10D e o 10E e fazer um carro 11, um carro híbrido. Um pouco de contexto, isto veio um pouco como imposição das competições. A partir do próximo ano, do ano 2022, irá deixar de haver a categoria Driverless, pelo menos na maior competição, na Fórmula Student da Alemanha, e como tal, os carros passam a ser híbridos, quer sejam elétricos, quer sejam a combustão, mas têm de ter uma componente autónoma, têm de ser capazes de andar com e sem piloto, de modo a poderem pontuar em todas as provas. Portanto, com base nisto, o ano de 2019 e 2020 foi pensado como um ano de validação destes sistemas para que a sua integração fosse mais fácil no ano seguinte e pudéssemos fazer mais pontos nas competições. Passando agora para algumas especificações mais técnicas dos carros, o FST10E, as suas principais melhorias foram a nível dos sistemas de transmissão, refrigeração e da bateria, que foram apontados como sendo os nossos caminhos críticos, entre aspas, do ponto de vista de performance. O 09 mostrou-nos que se quisermos que o nosso carro andasse mais, tínhamos que ser capazes de refrigerar melhor todos os nossos sistemas e também tínhamos que ter uma transmissão que aguentasse com as novas exigências de potência que estávamos a pôr, e foi muito nisto que se baseou o design do FST10E. Para além disso, e como sempre, também houve um grande investimento do ponto de vista de controladores, também de modo a aumentar a performance. Como é óbvio e como todos nós sabemos, o ano não correu como estaríamos à espera, apareceu uma pandemia e como tal nós tivemos de nos ajustar. Mais ou menos a meio de março o técnico fechou e tal como o técnico fechou também nós fechamos a nossa oficina e fomos todos para casa. Ainda passamos uns bons quase 3 meses em teletrabalho. A altura é esta em que descobrimos que as nossas competições tinham sido canceladas e em que alteramos o nosso foco. Quando percebemos que nós, a equipa que estávamos a desenhar aqueles carros, não seríamos a equipa que os ia levar a competições, passamos a estar muito mais focados em fazer documentação e em deixar o máximo possível discriminado para que as pessoas que pegassem no nosso trabalho o conseguissem fazer sem isto ter algum impacto temporal no projeto, para conseguirmos à mesma cumprir aquele nosso primeiro objetivo, que era fazer mais testes e mais validação. Posto isto, para aí por volta do início de junho, penso eu, regressamos ao trabalho na nossa oficina, regressamos à manufatura, com muito esforço de toda a gente, nós, os membros, as nossas famílias em casa,
assim como todos os nossos sponsors, e conseguimos ainda dar um grande avanço tanto na manufatura como na assemblagem dos 2 protótipos, que efetivamente continua ao longo do ano e agora culmina nestes 2 carros aqui debaixo destes panos. Olá, sou Jaime Pacheco, líder de aerodinâmica. Para o FST-10E definimos 4 grandes objetivos para a área de aerodinâmica. Melhorar a eficiência do pacote aerodinâmico, apontando para um coeficiente lift entre 3.5 e 4. Diminuir a massa do pacote aerodinâmico, apontando para uma massa por volta dos 17, 18 kg. Ajustar o centro de pressão aerodinâmico, isto é um ponto essencial para a performance do carro. Por último, melhorar a refrigeração do carro em conjunto com a área de powertrain. Para atingir estes objetivos, tomamos como base o FST-09E, que foi o último carro construído pela equipa, já que alguns dos seus sistemas se mantiveram inalterados, tendo desta forma uma base sólida. Para atingir a distribuição da carga aerodinâmica pretendida, optámos por uma filosofia de efeito solo, dando assim mais atenção ao escoamento que passa na parte inferior do carro. Para isto é necessário aumentar a velocidade do escoamento, assim o ar é comprimido à entrada do undertray e posteriormente é expandido através de 2 difusores laterais, gerando a maior quantidade de downforce do carro nesta zona. Além disso, foi adicionada uma cascata de asas na zona lateral para reenergizar o escoamento vindo dos difusores, tirando ainda mais performance dos mesmos. Também foram feitas grandes mudanças na front wing. A mais notória foi o novo design da endplate, com a finalidade não só de afastar o escoamento do pneu, como também de afastar o ar menos energético vindo da jante para fora do carro. Além disso, foram retirados flaps da front wing, de forma a proporcionar um ar mais limpo ao difusor lateral. Relativamente à refrigeração, a maior alteração foi a localização dos radiadores, passando da lateral do carro para a traseira. Com a adição de ventoinhas e aproveitando o escoamento de forma inteligente, conseguimos duplicar o caudal que passa pelos radiadores. Em termos de manufatura, foram adicionados e melhorados os processos para que o objetivo de massa pudesse ser execuível. Por último, este ano também foi dada prioridade à validação do pacote aerodinâmico e para isto estão a ser feitos testes com FlowVis e em túnel de vento, além dos habituais testes com Field One. O meu nome é Pedro Neves e sou líder de chassi de DG. Normalmente, em chassi, o maior desafio é sempre o monocoque. Esta é a peça com maiores dimensões, mais complexa e que envolve maior quantidade de manufatura no carro. É como um esqueleto, que permite unir todos os sistemas num só. Antes deste estar determinado, o carro simplesmente não pode ser montado. Em DG, os moldes do monocoque seriam os mesmos que os de 09E, mas o desafio não diminuiu devido a isso. Sendo que tínhamos esta parte facilitada, o nosso objetivo seria ter uma manufatura mais bem pensada, mais organizada e com maior qualidade, para que o resultado final fosse melhor que o monocoque anterior. Para isto, pretendíamos obter materiais de melhor qualidade que permitissem reduzir o peso do chassi. Teríamos de mudar algo de modo a cumprir-se com o regulamento, já que um chassi exatamente igual não pode ser utilizado em 2 anos consecutivos. Primeiramente, na fase de design, com CAD, preocupámos-nos em alterar os moldes, a partir dos quais fazemos a laminação do nosso monocoque, que são 4, o da frente, o de trás, o de cima e o de baixo. O molde de trás foi redesenhado de raiz, de modo a permitir a entrada da nova bateria, mais larga que a anterior. Já os moldes de cima e de baixo foram reparados para que ficassem como novos, passando por um processo exaustivo, onde identificámos as falhas, preenchemos-las e demos um processo de acabamento até obter um resultado satisfatório. Fizeram-se ainda algumas alterações a nível de pontos de fixação de alguns componentes do carro, como os pontos de suspensão e os pontos de fixação das calhas da pedalbox, sendo que tivemos de fazer os furos novos e, obviamente, tapar os antigos. No que toca aos materiais utilizados para construir o monocoque, deparámos-nos com o desafio de escolher as fibras pré-prego mais indicadas para o nosso chassi, tentando encontrar o equilíbrio entre o custo e o benefício, conseguindo adquirir 3 tipos de fibras diferentes, enquanto antes utilizávamos apenas 2. O processo de otimização tornou-se mais complexo, mas por outro lado, o resultado final seria melhor, já que tínhamos mais margem de manobra para chegar a um resultado mais otimizado. Conseguimos obter assim uma redução de peso de cerca de 15% relativamente ao monocoque anterior. Um outro grande desafio com que nos deparámos foi o redesenho da pedalbox. Para a DG,
Praticamente todo este sistema foi projetado de novo para que fosse mais funcional e mais fiável. Na parte do pedal do travão, o sistema de interface entre a travagem mecânica e a travagem elétrica foi alterado de modo a que a distinção entre os dois tipos de travagem fosse mais evidente. Assim, seria possível regenerar uma maior gama de atuação do pedal, resultando em mais energia disponível. Por outro lado, o sistema de segurança em caso de perda de pressão na linha dos travões, o BOTS, foi projetado de novo para que fosse mais facilmente ativado. Já na parte do acelerador, o facto deste não recuperar até a posição inicial quando deixa de ser atuado é contra o regulamento das competições e por vezes acontecia no 09E. Assim, o sistema de molas foi alterado para que tal não acontecesse. Todas estas alterações efetuadas foram realizadas de modo a aumentar a performance do DG e a auxiliar na interação entre o piloto e o carro, nomeadamente com o pedal box, já que ambos estão profundamente ligados. Olá, o meu nome é Paula Cunha, a responsável pelo departamento de powertrain durante este ano. Nesta área, um dos grandes objetivos para este protótipo foi reduzir a massa da bateria, por ser sem dúvida o sistema mais pesado do carro. Para isso, a escolha de células foi feita com base na sua capacidade de regeneração, para que fosse possível diminuir o número de células, garantindo ter energia suficiente para completar uma prova de endurance. A caixa da bateria foi construída num material compósito, com fibra de aramida, também conhecida como Kevlar, um material muito mais leve do que o alumínio que era usado nos protótipos anteriores. O packaging de cada componente foi analisado e concebido de maneira a reduzir as dimensões exteriores da bateria. A grande novidade em relação aos protótipos anteriores e também a melhoria mais significativa na bateria foi a introdução de um conceito de cooling completamente novo para o arrefecimento dos pads das células e também dos componentes eletrónicos como os conversores DC-DC. Este sistema de arrefecimento consiste num sistema de condutas e ventoinhas que permitem a entrada de ar vindo do exterior do carro para dentro da bateria, aproveitando assim o escoamento do ar em torno do pacote aerodinâmico. Os desafios do circuito de refrigeração à água passou por reduzir o peso das placas de refrigeração dos inversores e simplificar o seu processo de fabrico, mas de forma a não comprometer a sua capacidade de remover calor. Foi ainda escolhido um tubo muito mais leve, com propriedades térmicas melhores, em relação ao tubo escolhido no protótipo anterior. Com um circuito de água fechado, podemos eliminar a catch can e o reservatório, diminuindo a massa completa do conjunto. E a grande inovação neste sistema foi o desenvolvimento e design dos radiadores customizados, em conjunto com o nosso patrocinador, que permitiram reduzir as dimensões e a sua massa e ainda assim melhorar a sua performance. Quanto às camisas dos motores, sem dúvida que este foi um dos grandes desafios da área durante a fase de construção do protótipo. Inicialmente tínhamos desenhado as camisas de refrigeração dos motores para serem produzidas através da técnica de Multijet Fusion, no material PA12, com uma geometria de canais que garantia melhor performance que as utilizadas no protótipo anterior. No entanto, por dificuldades em encontrar uma empresa que nos pudesse ajudar na manufatura destas peças, nesta altura de pandemia, tivemos de arranjar uma solução já durante a fase de manufatura do carro, que foi a maquinação em CNC das camisas dos motores, mas neste caso em alumínio. Para isso foi necessário alterar toda a geometria dos canais, refazer as simulações para verificar a performance, se era semelhante às camisas que tínhamos desenhado inicialmente e se iriam cumprir a função que pretendíamos. Apesar de não estarmos a contar com esta alteração, conseguimos colmatar um dos problemas do 09, porque estas camisas cumpriam bem a sua função de dissipar o calor dos motores e, juntamente com os O-rings, não existiam fugas. Olá, sou Índia Coimbra e no ano passado fui responsável por liderar a área de suspensão. Durante este ano, vimos que nos devíamos focar em colmatar os problemas que tivemos no ano anterior, com o FST 09E, em vez de avançarmos para novos conceitos. Apesar disso, investimos na mesma no desenvolvimento de um projeto paralelo de um sistema de transmissão completamente diferente, que nós acreditamos que vai ser o próximo passo da nossa área. O que aconteceu foi que o carro anterior, o FST 09E, apresentou alguns problemas no sistema de transmissão que nos custou, infelizmente, algumas provas durante as competições e, portanto, perdemos bastante pontos. E isto foi devido a que tínhamos algumas fugas de óleo causadas por um aumento de temperatura e de pressão excessivo dentro do nosso sistema de transmissão. Durante a fase de desenvolvimento que
tivemos no ano passado, acabámos por nos aperceber que isso foi devido a um mau engrenamento que tínhamos na própria transmissão, que estava a causar demasiado atrito e que, portanto, as temperaturas e as pressões estavam a ser demasiado altas comparadas com aquelas que nós estávamos à espera que fossem. O que aconteceu foi que todos os componentes que nós depois desenhámos para integrar o sistema de transmissão corriam o risco de falhar a sua função, visto que estavam desenhados para temperaturas e pressões completamente diferentes. Como, por exemplo, no caso dos retentores, cuja função é impedir que o óleo passe para fora do sistema, foram desenhados para uma temperatura muito mais baixa daquela que o sistema realmente alcançou e acabou por causar algumas fugas de óleo. Como solução, procurámos certificar-nos que desenvolvíamos uma transmissão com o engrenamento correto e para isso recorremos a um programa desenhado por nós. Dimensionámos também os componentes integrantes com alguma margem de segurança e, além disso, criámos um sistema de segurança que incluía uma válvula de pressão que regulava a pressão dentro do sistema de transmissão, que era bastante útil caso voltasse a acontecer um aumento súbito de temperatura ou de pressão por alguma razão. Em relação aos restantes sistemas, como por exemplo a direção, a própria suspensão ou o sistema de travagem, focámos em manter o mesmo conceito, mas em também reduzir o peso e melhorar o atrito e as folgas, que são dois problemas que são muito comuns na nossa área. Portanto, por exemplo, acabámos por substituir casquilhos autolubrificantes por rolamentos e também implementámos parafusos de alta precisão. O meu nome é Ricardo Crespo e sou líder da área de dinâmica de veículo. Para a FST10E, a área de dinâmica de veículo foi responsável por simulação, controle, geometria de suspensão, dinâmica de suspensão e de organização de testes, que ainda estão agora a decorrer. Os objetivos gerais da área não passaram tanto por revolucionar o design de dinâmica do FST10E, mas sim garantir o desenvolvimento da área ao estabelecer processos e desenvolver ferramentas que garantissem um estudo mais holístico do carro e da sua performance, não só do 10E, mas também de futuros protótipos da FST Lisboa. Relativamente à geometria de suspensão, adotámos uma geometria semelhante à do FST09E, com uma suspensão double wishbone, um sistema de atuação tipo push-rod, com Belcran e ARB em U, tanto à frente como atrás. As mudanças passaram essencialmente pela adaptação da geometria de suspensão aos novos pneus, os Continental C19, tanto ao nível das suas dimensões como uma adaptação ao nível do seu comportamento bastante característico. Face ao facto de não termos implementado um algoritmo de controle de alguma complexidade em nenhum dos nossos carros feitos até agora, optámos por uma abordagem conservadora ao recorrer a testes em hardware in the loop e model in the loop, para diminuir o tempo de testes necessário para implementar estes algoritmos e garantir uma maior robustez dos mesmos. Ao mesmo tempo, adotámos um módulo capaz de integrar os nossos modelos de Simulink com bastante facilidade e fiabilidade. O sistema é também resistente a perdas de sensores, mudando os algoritmos em tempo real caso um ou mais sensores falhem. O objetivo para este carro passa por implementar um yaw rate controller, um traction controller e um estimador Kalman. A pandemia permitiu uma maior aposta no desenvolvimento de simuladores, algo que não estávamos à espera inicialmente. Conseguimos desenvolver um simulador point mass que permite fazer análises comparativas de vários conceitos do carro e a partir daí escolher qual o mais adequado face aos nossos objetivos. Foram feitas novas implementações no nosso simulador 4 rodas, permitindo fazer análises de GGVs e YMDs, que permitem, respectivamente, analisar a performance máxima do carro e a sua estabilidade e controlabilidade em curva. O período de testes está e vai continuar a passar por preparar o carro para as competições, em agosto, e por uma aposta forte na validação, verificação e caracterização do carro e dos seus subsistemas. O meu nome é Miguel Crespo e fui líder de software no FST10E. A nossa área foi responsável por 3 sistemas do carro, nomeadamente a interface do veículo, a telemetria e a interface do piloto. A interface do veículo é a grande parte do trabalho que nós fizemos e consiste num programa desenvolvido 100% por pessoas da equipa e que nos permite manipular e observar o estado de todos os sistemas eletrónicos do carro. A telemetria, que foi nova este ano, permite-nos comunicar à distância com o carro, aceitámos ligados por fio, e a interface do piloto, que este ano passou para um ecrã a cores e com melhor resolução e que nos permitia ter mais controle sobre a informação que o piloto via e ainda dar ainda mais informação do que ele já tinha anteriormente no FST09. A maior dificuldade da nossa área foi talvez a integração com as outras áreas do carro, porque às vezes pensamos em software como sendo muito só escrever linhas de código, mas há toda uma parte do hardware em que o nosso código vai correr dentro do carro,
tem que ser integrado com todas as outras partes do carro, especialmente as partes mecânicas, e que nós não estávamos habituados, e foi o maior desafio. Este ano a nossa interface do piloto deixou de correr no microcontrolador e passou a correr num Raspberry Pi, o que nos permitiu não só apresentar mais dados ao piloto através de vários menus que ele pode controlar dentro do carro, mas também permitiu-nos mostrar os dados com muito mais fiabilidade. A interface do veículo permite-nos, como já disse, visualizar todo o estado dos sistemas eletrónicos do carro, e que facilita muito o trabalho dos nossos colegas da área de eletrónica, que conseguem, no fundo, pedir-nos aquilo que querem ver com maior detalhe na interface do veículo, e depois, manipulando e recebendo a informação do carro, conseguimos fazer widgets mais complexos e com mais informação mais detalhada acerca desse subsistema do carro que um membro de eletrónica queira visualizar. Em relação à telemetria, é totalmente nova para o FST-10E. Conseguimos ter várias pessoas ligadas ao carro ao mesmo tempo, e essas mesmas pessoas não têm que estar ligadas fisicamente, portanto podem estar onde quiserem, nas proximidades do carro, para terem acesso aos dados e ao seu sistema. Olá a todos, sou o João Ruas, da equipa de Tração por Ruas. Vou-vos apresentar um bocadinho do que a área de eletrónica fez para este carro. Nós, na área de eletrónica, a nossa prioridade é sempre a segurança e a fiabilidade dos nossos sistemas. Então nós começámos no início do ano e verificámos os sistemas já existentes no 09 e verificámos que era já uma plataforma muito estável e que era uma boa base para começarmos o nosso trabalho no 3. Portanto, nós fomos e verificámos que necessidades é que a equipa precisava para melhorar o que tínhamos no 09, e verificámos logo que a equipa queria não só implementar uma bateria mais leve, isto é obviamente da área de powertrain, e também ter mais dados sobre o nosso carro, para validação de sistemas, por exemplo, ou para maior fiabilidade, maior segurança. E então começámos por verificar que sensores é que iriam ser necessários implementar. E logo aí implementámos mais sensores de temperatura, principalmente no circuito de refrigeração, dos inversores e dos motores, e também na transmissão. Este na transmissão foi bastante interessante, foi uma placa totalmente nova, foi uma placa que é bastante pequena e que está na superfície do porta-cubo, e que ela o que faz é medir a temperatura à superfície da transmissão. Isto vai de encontro a um problema que tivemos em testes do 09, em que verificámos alguns sobreaquecimentos, então seria muito útil para a área de suspensão, por exemplo, ter esses valores mais rápido, para depois, se acontecer alguma coisa, também poder ver que temperaturas é que foram atingidas mais rapidamente. Já que tínhamos uma placa nessa zona, aproveitámos também para medir as temperaturas do rotor do travão de disco, que também pode dar bastante jeito a áreas como dinâmica do veículo e a própria suspensão para melhoria de travões futuros. Depois, mais a nível de dados, fizemos também melhoria do sistema anterior de dinâmica do veículo, de aquisição de, por exemplo, acelerações, velocidades e posição, e implementámos uma placa debaixo do piloto, ou debaixo do banco do piloto, cuja função é precisamente essa, tirar mais dados de dinâmica do veículo para que possa ser usado futuramente para a área de dinâmica do veículo, fazer mais algoritmos que possam aumentar a nossa performance do nosso carro. Referi também que mudámos a bateria. Nós, tendo mudado a bateria, aproveitámos também para fazer um overall redesign das placas que estão integradas no nosso circuito de gestão de bateria, da BMS. E, por último, uma das grandes alterações que fizemos foi, antigamente, o nosso protocolo de comunicação não estava totalmente definido, portanto, cada membro integrava o protocolo no seu sistema, mas não havia uma base sólida. Foi feito um novo protocolo de comunicação entre placas, portanto, sobre CAN, feito de origem por nós, e que permite a um membro muito rapidamente gerar código que permite a comunicação com os diferentes sistemas do veículo. Isto permite muito mais acessibilidade aos códigos e também uma grande interação com a área de software, que tem que interagir connosco quase dia a dia, e agora há uma base muito mais definida entre as duas áreas. Olá, o meu nome é João Pinho e fui Project Manager do primeiro ano de Driveless, em que quisemos então construir o primeiro carro autónomo da equipa. Partimos do FST 09E, que foi um carro bastante bem sucedido nas competições em que participou e que se apresentava também como uma plataforma bastante estável. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que um protótipo elétrico é, por si só,
já bastante complexo, integrando diversas disciplinas de engenharia, e por cima disso ainda adicionámos uma camada de algoritmos que permitem a condução autónoma, por assim dizer. O objetivo principal era então conseguir completar uma volta numa pista arbitrária de forma totalmente autónoma. O segundo objetivo era levar o carro a competições e conseguir completar todas as provas dinâmicas, e isto implica também que temos que cumprir o regulamento das competições, que é bastante específico, mas que implica também que desenvolvemos o carro com melhores práticas de engenharia e com níveis de segurança mais apertados, o que é valorizado pela equipa, obviamente. Portanto, para substituir o piloto, temos que substituir a visão do piloto. Isto implica detectar os cones que compõem a pista. Para isso, integramos um lidar na parte inteira do carro, debaixo do nariz, e uma câmara onde estaria a cabeça do piloto. Sabemos que o lidar é bastante preciso a detectar a distância entre os cones e o carro, e por outro lado a câmara, utilizando redes neuronais, é bastante boa a perceber que tipo de cones é que são. Isto é importante porquê? Porque sabemos que temos cones amarelos à direita, cones azuis à esquerda e cones laranjas que simbolizam a meta ou a zona de travagem. E portanto fundimos a informação dos dois sensores para obter a melhor estimativa da informação da pista. Por outro lado, precisamos de replicar a sensação que o piloto sente. Isto implica o quê? Implica perceber a velocidade e a aceleração que o carro está sujeito. Isto é importante para perceber a que velocidade é que podemos ir nas curvas. E então integramos os sensores como uma ARS e um GPS e fundimos esta informação destes sensores com a informação anteriormente obtida dos cones para obter uma informação total do estado do carro, ou seja, onde é que ele se encontra na pista e a que velocidade é que vai, e também fazer um mapeamento da pista. Isto porquê? Porque em algumas das provas não há o conhecimento a priori da pista. Bastante importante é também replicar a atuação do piloto. Primeiramente, desenhámos um sistema de polias que atua na coluna da direção, e estas polias são atuadas por um servomotor. Isto simula, lá está, o piloto a rodar o volante. Em relação aos pedais, essa informação é enviada diretamente à unidade de processamento, que é utilizada para todos os algoritmos de condução autónoma, enviada diretamente para os inversores, que por sua vez envia a informação para os motores, quer para acelerar, quer para travar. Por último, uma questão que também é bastante importante para nós é a segurança. E também, necessário por regulamento, temos então um sistema de travagem de emergência, que utiliza um sistema de energia passiva. Isto significa que, caso haja algum problema no sistema, o seu modo natural é estar o carro travado e, portanto, seguro. O sistema inclui um sistema pneumático que destrava o carro, por assim dizer, e, portanto, permite a condução. Caso haja um problema neste sistema, o carro vai então ser travado. Inclui também um dispositivo remoto que permite travar o carro à distância. A grande parte do trabalho realizado durante o ano foi focado evidentemente no desenvolvimento de algoritmos, porque era toda uma parte nova para a equipa, e numa fase final também na conclusão da adaptação do carro, que era a integração dos sistemas que já falei, como a adaptação eletrónica do carro e também tudo junto com os algoritmos desenvolvidos. Mais recentemente começámos já os testes ao carro e cumprimos o primeiro objetivo, que era fazer uma volta numa pista arbitrária de forma totalmente autónoma. Tendo esse objetivo sido concluído, passamos então para a fase de teste exaustiva, em que pretendemos validar e melhorar os algoritmos de percepção, estimação, mapeamento e controle, para depois ir a competições. O desenvolvimento do software foi feito com base numa adaptação da framework de Scrum, a primeira vez que tal foi feito na equipa. O objetivo principal era garantir que tínhamos um conhecimento generalizado e alargado por todos os membros da equipa, não ficando então dependentes de especialistas numa certa área que pudessem comprometer a execução de um teste. Passado um ano, concluímos que este primeiro objetivo foi cumprido e também que houve ganhos de produtividade e estimulação do trabalho da equipa. Desde então, mais um departamento implementou estas práticas. Audio Jungle. Audio Jungle. Malta, já podemos voltar para a comida!
Jungle. Como sabem, estes carros são feitos para participar na grande competição que é o Fórmula Student e no verão de 2021 ambos vão estar presentes na competição espanhola, no circuito da Catalunha, nos dias 2 a 8 de agosto e na maior competição do mundo, a competição alemã, no circuito de Hockenheim, nos dias 16 a 22 de agosto. Até lá, vamos continuar a efetuar testes para garantir o máximo de performance de ambos os carros e a prepará-los para as competições. Para acompanharem toda esta fase, estejam atentos às nossas redes sociais. Finalmente, estamos a chegar ao fim do rollout. Quero agradecer a todos os que estão a assistir. É com grande orgulho e paixão que a FST Lisboa vos apresenta os FST10. Espero que tenham gostado de ambos os carros. Vemo-nos em breve.